De certa forma, oitos têm mais predisposição para a solidão do que para a intimidade. Um solitário só tem uma pessoa que vigiar e só um território que defender. No início do interesse de um oito por um relacionamento, a sexualidade e o amor são tratados condicionalmente. Dormimos juntos, mas passamos muito tempo separados. Somos ótimos na cama, mas não somos ótimos amigos. A intimidade e a amizade despontam ao longo das linhas de uma política de coalizão. Sei exatamente onde posso confiar nele. Sei exatamente qual é a dela. Pontos de vista são permutados, posições são esclarecidas, e o relacionamento é baseado na aventura, num bom sexo e em atividades que ambos gostem de fazer juntos. À medida que a relação evolua para a intimidade, oitos penetram na posição incomum de ter de fazer consultas com outro alguém. As opiniões de um parceiro devem ser levadas a sério, e oitos se descobrem afetados pelo humor e pela disposição de outra pessoa. Patrões se consideram fontes de poder, e a dependência em relação a outras pessoas não se encaixa num sistema de poder montado para a autogratificação. Oitos se tornam vulneráveis muito lentamente e com muita trepidação. Eles têm a tendência a criar um território seguro onde possam começar a relaxar a guarda, tomando a seu cargo a mecânica do relacionamento. Vão querer saber tudo o que se passa na vida do parceiro e vão ter opiniões fortes sobre quem o parceiro vê, bem como sobre quando, onde e de que modo ele ou ela vai passar seu tempo. Quando oitos descobrem que estão se tornando dependentes do amor de um parceiro, se sentirão instigados a uma contra-reação, assumindo no relacionamento a posição de aliado e de protetor poderoso. Vão querer se encarregar de tudo, o que pode facilmente se transformar no controle da rotina da vida do parceiro, como forma de se sentir menos vulnerável. Se o parceiro se sujeitar, vai surgir um conflito interessante. O oito vai querer dominar, mas ficará bem mais atraído se o parceiro resistir à dominação. A chave para essa aparente contradição reside em sua preocupação com o poder. Patrões são capazes de prever as pessoas dispostas a se submeter e a abrir mão do controle de suas vidas, e, portanto, de se fiar nelas. Porém, se aborrecem facilmente com pessoas que se sujeitam muito prontamente e, rapidamente, perdem o interesse por qualquer um que não saiba assumir uma postura digna de um opositor. Em consequência, o caminho para a intimidade atravessa testes de poder, porque oitos também confiam em pessoas cujo uso do poder foi testado e considerado leal. Aqueles que revidam terão horas difíceis, e se apegarem à sua posição, serão tratados com o mesmo grau de respeito que patrões concedem a si mesmos. Oitos descrevem seus grandes amores como colocar a pessoa amada debaixo de suas asas. Eles renunciam ao controle do relacionamento confiando pouco a pouco no parceiro, do mesmo modo que confiam em si mesmos. O patrão pode ainda se sentir um solitário em relação ao resto do mundo, mas sente que o parceiro se tornou uma parte digna de confiança de um organismo único. Sinto que as pessoas são atraídas pela minha força, pela minha autoconfiança, pela minha raiva e pelos estímulos que dou a elas. O que elas não querem é minha tristeza nem meu sofrimento. Acho que quando as pessoas veem essas coisas, elas fogem. Eu lidero com minhas forças e sinto que as pessoas vão me desrespeitar e me abandonar se eu não for forte. Se ir contra é minha primeira opção, então a necessidade de estar sozinho é a segunda. Sempre fui um solitário, mesmo na intimidade me sinto sozinho. Assim que me ligo às pessoas a ponto de sentir falta delas.
Fica assustador no sentido de que parece que as tenho debaixo da pele. Elas se tornam íntimas, de confiança e não consigo imaginar não tê-las por perto. Quero tanto me afastar e me isolar quanto ser dono da alma delas. Meu instinto é protegê-las da mesma forma que tenho sempre a consciência de estar protegendo minhas próprias costas, porque a gente se tornou uma pessoa só. E sou tão duro e exigente com elas como sou comigo mesmo. Até nos restaurantes quero ficar de costas para a parede, a fim de ver quem está entrando. E quando estou com alguém que eu amo, então fico vigiando por nós dois, o que pode ser desgastante. Posso me dar a uma pessoa por bastante tempo, mas depois vem uma reação de me afastar, de recuar. Mas quando sei o que quero, e mesmo quando estou pensando em pedir algo pessoal, sei que não vou fazê-lo. Minha convicção íntima é de que a gente só pode contar com a gente mesma. Por isso, a ideia é apanhar aquilo de que você precisa sem consulta. Posso pedir sexo. Posso controlar a mecânica da minha vida. O que é difícil é ir atrás daquilo que realmente conta para mim, principalmente se tenho de admitir a coisa para outra pessoa, ou se tenho de tornar a coisa pública. Parece até que sou um pleiteante, um cabeça dura, porque para mim não é difícil lutar por uma causa ou por um princípio, mas seguir o desejo do meu coração é muito difícil, e parece mais fácil não arriscar, ficar com aquilo que você faz bem, ou se apaixonar por alguém que esteja louco atrás de alguma coisa e a quem você pode ajudar. Exemplo de relacionamento íntimo de casal. 8 e 4, o patrão e o romântico trágico. Os dois tipos compartilham uma atração por experiências marginais. Ambos são amorais, acreditando em algum nível que as regras normais não se aplicam a eles. O 4 está acima da lei, e o 8 é mais forte que a lei. O casal é capaz de apreciar o desejo mútuo de aventura e a necessidade de ultrapassar os limites do que é permitido, e vai alimentar a tendência mútua de ignorar a coerção social. Ambos são facilmente entediados pela repetição, e se o clima externo não for de bastante aventura, cada um vai intensificar o clima emocional à sua própria maneira. O 8 com brigas e o 4 com atos dramáticos e sofrimento. O parceiro 8 vai apreciar o estilo pessoal do 4 e vai querer estar incluído em questões de gosto e de apresentação pessoal. O 4 será atraído pela abordagem emocional direta do patrão, como se ela indicasse um contato com sentimentos reais. 4 vão também apreciar o fato de que 8 não cedem terreno sob ataque e de que vão para a luta em vez de evitá-la. É improvável que 8 se desestabilizem com a depressão do parceiro e serão capazes de manter um tom emocional consistente nas ocasiões em que o humor do 4 flutuar entre o desejo de repelir o parceiro e a tentativa de atraí-lo de volta ao relacionamento. Há vários entrosamentos naturais de hábito entre 8 e 4. Por exemplo, um 8 vai preferir a companhia de um 4 se ele ou ela estiver para cima, mas se afastará se o 4 se tornar deprimido. O 8 pode até mesmo agir contra a depressão do 4, saindo para se divertir em algum outro lugar. A falha de não receber atenção ou vai irritar muito o 4, o que vai romper a depressão, ou vai fazê-lo ter medo de perder o contato, o que também elimina a depressão. Outro exemplo de entrosamento natural de hábitos é que o 8 vai perder a paciência com qualquer exaltação da emotividade pessoal e vai tentar romper a postura emocional dramatizada do 4, na busca de sentimentos ocultos. Não tratar com severidade estados de espírito e sentimentos enfurece 4, que se estão com muita raiva,
revelarão seus reais sentimentos. Uma interação perigosa pode ocorrer se o 4 se tornar emocionalmente dependente e muito inclinado a desfrutar de forma masoquista, ser vitimizado pelo lado punitivo do 8, ou muito inclinado ao padrão dramático de relacionamento de atrair e repelir. O previsível 8 se tornará afrontosamente vingativo como meio de romper o relacionamento, ou vai querer romper e partir sem comentários. Reciprocamente, se o 8 começar a satisfazer seus sentimentos de poder sobre o 4, querendo rebaixar ou controlar, o 4 se precipitará numa depressão profunda, ou se tornará cáustico e amargo. Uma situação crítica pode ser abrandada se o 4 trocar o desejo de ter a atenção do 8 por um projeto pessoal em que o 8 possa dar apoio. Uma das melhores configurações de uma combinação romântica trágico. Patrão tem o criativo, 4 desenvolvendo um projeto e o poderoso 8 fornecendo a pressão adequada que faça o projeto acontecer. Outra configuração excelente aparece quando os 8 começam a ver o valor da complexidade e do drama da vida interior de um 4. Se os 8 forem capazes de tolerar a ansiedade inicial que acompanha a emotividade profunda e as profundas experiências em meditação, descobrirão que têm recursos incomuns de equilíbrio para desviar a atenção para os estados interiores. A questão principal é o controle. 8 assumem que são conhecedores da abordagem correta e que têm a responsabilidade, quer a tenham, quer não a tenham de fato. Eles preferem assumir a liderança e manter estrito controle e supervisão de todos os aspectos de uma operação. Há também um desejo de proteger os inocentes da organização contra o maltratamento e de mobilizar aqueles que estão submetidos a um controle hierárquico injusto. Acima de tudo, há um forte desejo de testar o senso de justiça e a capacidade de outras autoridades. O interesse de um 8 provavelmente será dirigido para a competição com outros líderes, motivado pelo objetivo de garantir as fronteiras de um império pessoal. 8 têm mais interesse pelo poder do que pelas recompensas. Por isso, se concentram pesadamente em questões de segurança, sobretudo na lealdade de aliados e subordinados. Eles particularmente necessitam de informações confiáveis, porque, uma vez tenham evoluído para uma posição de avanço, podem ficar cegos para informações novas. Uma vez em ação, a atenção se concentra numa direção de avanço e com uma tática única, alvejar os pontos fracos na defesa do inimigo. Em consequência, têm uma percepção escassa das chances diplomáticas ou da sincronização adequada e preferem uma tomada do controle por completo a mudanças sutis de posição, que são exigidas nas negociações. O segredo para trabalhar como patrões é mantê-los totalmente informados. Muitas vezes as pessoas tentam esconder mais notícias de 8, por medo de que eles fiquem com raiva e se tornem agressivos ao ouvir as más notícias. Embora isso possa ocorrer, 8 se irritam mais ainda quando sentem que estão sendo mantidos na ignorância. Além disso, se o portador das más notícias não souber lidar com a própria agressividade, a raiva do 8 vai parecer pessoalmente direcionada e potencialmente violenta. Do ponto de vista de um 8, ter um flanco descoberto é uma das poucas ameaças reais para ele, ou seja, estar completamente informado é uma garantia de segurança que torna um informante preciso um fiel aliado. De positivo, patrões têm uma imensa capacidade para dar força e continuidade a um projeto. Se as pessoas os fazem se sentir seguros na posição de liderança, eles assumem plenamente uma posição de avanço. Estendem a proteção à nossa gente. Eles tornam o caminho seguro para os aliados e, de bom grado, enfrentam concorrentes agressivos. De negativo,
são perturbadores e intrometidos quando entediados. Procuram alguém para culpar e punir quando as coisas perdem o ritmo ou não dão certo, e não estão dispostos a dar ao outro sujeito oportunidade de livrar a cara ou de se reagrupar. Têm uma tendência acentuada de se tornar agressivos com outras pessoas que exibam uma característica negativa, semelhante à que está sendo inconscientemente negada pelo 8. Um relacionamento hierárquico típico de pontos afins. 8 e 9. O patrão e o mediador. Se o 8 for o empregador, muitas vezes desenvolverá um conjunto complicado e abrangente de diretrizes, que tentam cobrir todas as contingências possíveis. Essas diretrizes serão, então, impostas erraticamente, dependendo do humor do patrão. Se o patrão estiver se sentindo expansivo, todas as regras deixam de valer. Se o patrão perceber que as regras estão sendo violadas sem permissão explícita, poderá haver uma torrente de imposições, tais como inspeção nos locais e exigências de prazo impossíveis de atender. 8 gostam de controlar a feitura das regras a que os outros devem obedecer e de deter o poder de ir contra as regras sem sofrer as consequências. Um bom relacionamento vai se instalar entre o trabalhador 9 e o empregador 8, desde que a atenção do patrão esteja dirigida não para o empregado, mas sim para o projeto. O 9 vai apreciar uma liderança firme tanto numa postura defensiva quanto numa de avanço, e vai cooperar totalmente pelo bem da equipe. Se a organização for ameaçada de fora, o patrão vai alinhar uma defesa excelente, reunir os funcionários e servir de modelo de liderança na posição defensiva. Nenhuma polegada do território será entregue sem concessões ou sem briga. Fundido ao espírito do grupo, o 9 vai trabalhar incansavelmente pela causa comum. Pode surgir uma interação mais difícil se o patrão tentar forçar o empregado 9 a uma maior produção ou a responsabilidade que o 9 não está disposto a assumir. O patrão vai esperar obediência e o 9 vai se esquivar. O patrão vai perceber qualquer desaceleração ou qualquer ação passivo-agressiva, como um assalto direto, e vai retaliar publicamente. Buscando alguém para culpar, o 8 talvez humilhe profundamente o empregado sem querer fazê-lo de fato, e vai publicamente chamar a atenção para os erros cometidos, sem lembrar de mencionar os esforços e êxitos anteriores do 9. Quando pressionado, o empregado 9 parece obedecer, mas na realidade se esquiva e encobre quaisquer erros. O 9 dificilmente assume uma postura de combate direto. Torna-se internamente furioso e disposto a falar. A maioria dos 8 são cegos para a dinâmica das emoções, e se não forem diretamente informados não vão compreender o que está ocorrendo com o 9, e vão continuar punindo as ações passivo-agressivas. A situação pode se tornar explosiva, resultando ou na demissão do empregado pelo 8 ou no abandono do emprego pelo 9, depois da última gota. A gravidade desse tipo de situação pode ser minorada se o patrão ou chefe 8 for capaz de demonstrar a boa vontade de fazer o 9 expressar suas queixas. Se for capaz de ser generoso com recompensas e elogios pelas etapas do trabalho que foram bem feitas. Quando recompensado, reconhecido ou levado a sentir que é necessário, um 9 se abrirá. Se o patrão 8 for perspicaz, ele ou ela poderia também apontar que o hábito do 9 de se desviar para tarefas secundárias ou de ser distraído no trabalho é terrível para o patrão, porque o empregado parece estar fora de controle. As tentativas de mão de ferro de um 8 para ganhar controle são quase sempre alimentadas pelo terror de perder o controle. Se o 9 puder confrontar a inevitável raiva do 8,
se estiver disposto a fazer frente a discussões abertas e se não retiver informação, nem tentar desviar a culpa, é provável que o patrão respeite a sua postura forte de empregado. 8 são enfurecidos pela recusa inflexível do 9 em falar, mas são encorajados pela confrontação direta e vão se abrir se puderem compreender os motivos das pessoas envolvidas. Se o 8 for o empregado, haverá testes periódicos de autoridade. Quanto mais definida e menos ambígua a liderança, tanto menos o 8 precisará testar. Qualquer solicitação ambígua ou vaga por parte do chefe ou patrão 9 será questionada ou testada em desobediência. É provável que a equipe de funcionários se sinta polarizada à medida que o 8 se esforce a tomar partido, mesmo em relação às coisas secundárias, num esforço de determinar quem é amigo e quem é inimigo. A probabilidade de o 8 ser cooperativo, se inspirado por uma liderança honesta ou pelas boas ideias de outra pessoa. O melhor uso de empregados 8 é encarregá-los de implementar um ponto de vista interessante. O 8 será bem mais útil à organização se colocado à parte numa pequena esfera de influência, e aí receber todo o comando.